Bom, gente, todo mundo quer saber quando é que o Santos vai anunciar o seu primeiro reforço, né? Já se passaram aí alguns dias do final do Campeonato Brasileiro e até agora nada. Nada em relação à chegada de reforços e nada também em relação às indefinições mais importantes, porque são várias, né? Mas tem aquelas mais urgentes, mais importantes que o Santos tem que resolver dentro do seu próprio elenco. Situação do Tiquinho, situação do Mike, né? E o Gabigol, tá certo mesmo, o Gabigol? Vem mesmo? É sobre isso que eu vou falar, sobre tudo isso que eu vou falar agora. Antes, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 70 mil inscritos. Bom, eu vou começar falando sobre os casos que estão provocando maior pressão contra o Alexandre Matos e que estão tirando o sono hoje do presidente Marcelo Teixeira e do seu comitê de gestão. São 3 casos, especialmente. 3 e 2 desses 3 que estão, de certa forma, impedindo que o Santos vá ao mercado com mais agressividade. 3 jogadores. Tiquinho, Mike e o Bilal Brahim. Esses 3 jogadores estão provocando muita pressão contra o Alexandre Matos. Porque foram 3 contratações que o Santos, de forma geral, né, a diretoria do Santos, considera erros que não se pode defender. Né? Não tem defesa. Não tem defesa você contratar especialmente o Mike. Um jogador que veio já do Palmeiras com uma situação física duvidosa, que estava lá na reserva, e deram a ele um salário milionário, R$1 milhão por mês, cerca de R$1 milhão por mês, e 2 anos e meio de contrato. O Mike tem contrato até o final de 2027. O outro é o Tiquinho, que veio em baixa do Botafogo. Ele fez um excelente ano em 2023, mas 2024 já não foi tão bem, veio para cá em baixa. E o Santos deu a ele também um contrato até o final de 2027 e um salário de R$1.300.000 por mês. Esses 2 casos, especialmente Mike e Tiquinho, estão deixando a diretoria do Santos de cabelo em pé, porque o Santos precisa abrir espaço na sua folha salarial. Este ano a diretoria quer trabalhar com um elenco com uma folha salarial menor, mais enxuta. E por isso que quer primeiro definir a situação desses 2 jogadores que têm salários altíssimos para poder trazer outros jogadores com qualidade maior, para acrescentar ao elenco. E o Alexandre Matos está sendo pressionado para resolver esse assunto o mais rápido possível, e até agora não conseguiu. Tanto que a diretoria do Santos já está tomando a iniciativa de colocar o nome do Tiquinho nas mãos de outros empresários, né? O que é realmente lamentável, porque o Santos tem hoje um executivo de futebol que deveria ser capaz de resolver esses problemas. Problemas que ele mesmo criou, né? A responsabilidade da contratação desses jogadores que eu estou falando, elas são diretas do Alexandre Matos. É óbvio que o grande responsável é o presidente, que fez a bobagem de cair na conversa do Alexandre Matos. É óbvio. Mas o presidente está aí, não vai ser mandado embora, né? O presidente, ele é eleito, não tem processo de impeachment rolando, o presidente está aí, não sai. Então o presidente tem, obviamente, que tomar uma decisão. E é por isso que o Matos está sendo muito pressionado. O Santos não está conseguindo negociar o Tiquinho, o Santos não está conseguindo negociar o Mike. Há alguns clubes interessados? Há, mas nenhum deles quer pagar 1/3 do que esses caras recebem no Santos. Ou seja, se o Santos quiser se livrar do Mike, se o Santos quiser se livrar do Tiquinho, e quer, vai ter que praticamente pagar aí entre metade a 2/3 do salário desses jogadores, o que seria um absurdo. E isso o Santos não quer, porque o Santos quer utilizar esse dinheiro para pagar, por exemplo, o salário do Gabigol e o salário de alguns outros jogadores que devem chegar. E é por isso que o Matos está sendo pressionado, está sendo muito cobrado para resolver isso o mais rápido possível. E não está conseguindo. O Santos quer, já falei aqui, zagueiro, o Santos quer um meio-campista e o Santos quer um atacante goleador. O que me falam, e aí a gente vai ter que esperar, não tem jeito, é que não dá para fazer nada ainda mais efetivo em relação à contratação do Gabigol por conta da participação do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro já jogou o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians
E isso na quarta-feira, agora no domingo tem o jogo de volta. Se o Cruzeiro, que perdeu do Corinthians por 1-0 no primeiro jogo, for eliminado, aí a tendência é que as conversas com o Gabigol e com o próprio Cruzeiro aconteçam logo em seguida, e isso pode adiantar a contratação do Gabigol. O Santos quer o Gabigol, o Cruzeiro, pelo que eu tenho de informações, libera o Gabigol sem custos, até porque o Cruzeiro tem contrato com o Gabigol até o final de 2028, pagando ao jogador 2,5 milhões de reais, jogador que é hoje reserva do Cruzeiro. Então é óbvio que o Cruzeiro pode fazer o seu charminho, pode dizer, não, queremos alguma compensação, mas é claro que se o Santos e o Gabigol forçarem a barra, o Cruzeiro vai liberar, porque é bom para o Cruzeiro também, né? A diretoria do Cruzeiro sabe que hoje o Gabigol, para eles, por ser um jogador ainda não muito aproveitado lá, é um enorme peso. Agora tem outra questão também. Eu soube hoje que o Santos não tem já acertado o salário com o Gabigol. O Gabigol quer vir, o Santos quer, o Neymar também, o Neymar quer ajudar, beleza. Mas ainda é necessário o acerto do salário. O Santos não quer pagar nem perto do que ele ganha no Cruzeiro, 2,5 milhões de reais. O Santos quer pagar aí, não tem o exato valor que o Santos ofereceu, mas eu imagino, pelo que me falam, que seja aí no máximo, metade desse valor. Né? Entre 1,5 milhão, entre 50% e 40%, ou 40% desse valor. Claro que ainda tem uma negociação pela frente, de repente o Santos pode acabar cedendo um pouco, o Gabigol cede do outro lado. Não acho que isso vai ser uma dificuldade, a questão do salário do Gabigol. O problema mesmo nesse caso é o fato de o Gabigol estar defendendo o Cruzeiro nessa Copa do Brasil, nas finais da Copa do Brasil. Assim que a Copa do Brasil terminar, eu acho que aí as coisas vão acabar se definindo. O Cruzeiro, se for eliminado, a partir de segunda-feira, o Santos já pode se aprofundar nisso. Se o Cruzeiro passar para a final, vai ter que esperar, acho que é dia 21, a data do segundo jogo da final da Copa do Brasil. Né? Do outro lado tem Vasco e Fluminense. O Vasco venceu o primeiro jogo contra o Fluminense por 2-1. E aí, né, se o Cruzeiro passar, vai enfrentar Vasco ou Fluminense. E a final seria, se eu não estou enganado, dia 21 de dezembro. Então o Santos teria que esperar até o dia 21 de dezembro para poder anunciar, pelo menos, a contratação do Gabigol, que deve ser aí o primeiro reforço do Santos. Eu imagino, porque não vejo nenhuma outra, não vejo. Pode estar acontecendo e eu não descobri ainda. Mas eu não tenho informação de uma outra contratação adiantada. Nem do zagueiro, nem do meia, nem de qualquer outro jogador. Certo? Há muitas especulações, como vocês ouvem, leem aí todos os dias. É normal, o mercado está aberto, é muito empresário interessado, é muito de dirigente interessado também em valorizar os seus jogadores, então tudo isso é normal. Eu já disse aqui no começo dessa janela que eu só iria falar em nomes quando eu soubesse que realmente há pelo menos um forte interesse do clube, certo? No caso do Gabigol, há inclusive já uma negociação mais ou menos aberta com o jogador, não se chegaram a definir salários ainda, mas tudo isso, como eu já disse, vai ser resolvido apenas depois da participação dele na Copa do Brasil. Bom, sobre os emprestados, eu vou aqui compartilhar com vocês, gente. Peguei aqui a lista do Transfer Market, porque ela é bem completa e dá para a gente, facilita aqui, né? Porque se eu fosse fazer uma arte de tudo isso, eu estava frito, não ia caber. O Santos tem aqui, ó, nessa lista aqui temos 18, mas tem jogador que já encerra o contrato agora também, e já vai ser liberado automaticamente. Mas vamos lá, eu vou falando um a um aqui, tentar explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Antes, deixa eu falar uma coisa. O Vojvoda, ele está com a lista de todos esses jogadores e ficou de avaliar, de dar um retorno ao Santos, se há interesse, por parte dele, pelo menos, em algum desses jogadores, tá? E ele não respondeu ainda, ele está avaliando ainda. Pelo que me contaram, o Vojvoda ainda está avaliando todos esses jogadores que podem retornar ao clube agora no final do ano. Eu digo podem porque alguns devem ser negociados antes mesmo de retornarem. Miguelito, gente, que é o primeiro da lista aqui, é um dos poucos que eu vejo dessa lista toda aí com alguma chance de ser reaproveitado. Mas eu falo isso com base no que os dirigentes falam. Mas o que vai pesar mesmo é a palavra do Vojvoda. Se o Vojvoda falar, olha, eu não tenho interesse nesse menino, o Santos vai tentar vender ou reemprestar o Miguelito. Eu sinto que por parte da diretoria do Santos há interesse, sim, em reaproveitar, em dar uma nova chance ao Miguelito. Tá? O outro jogador aqui é o Morelos. O Morelos, o Atlético Nacional, quer continuar com o Morelos. Só ele está emprestado até, todos esses jogadores estão emprestados até o final do ano, com exceção do João Paulo, que está emprestado ao Bahia, o goleiro João Paulo, até o meio do ano que vem, certo? Então vamos lá. O Morelos
O Atlético Nacional quer, mas não quer mudar o modelo do empréstimo. O Santos paga metade, o Atlético Nacional paga outra metade, e o Santos não quer mais, se tiver que... O Santos até aceita renovar o empréstimo, mas quer que o Atlético Nacional pague 100% do salário. Estão nessa disputa, tá? Nessa discussão. Tem gente do Santos que acha que o Morelos pode ser aproveitado aqui, já que o Santos está precisando de atacantes. Tem gente que não quer nem ver a cara do Morelos. Vai depender, como eu disse, da avaliação do Vojvoda. Então, esperando o Vojvoda dar um retorno sobre a avaliação desses jogadores. O João Paulo não está em questão, porque só retorna no meio do ano que vem. O empréstimo dele com o Bahia termina apenas no dia 30 de junho. Zanocelo deve ser contratado em definitivo pelo Ceará. Natan deve ser dispensado, né? Jogador que não está nos planos do Santos. Ele tem contrato até o final do ano. Se ele não for reemprestado, é um jogador que vai ser provavelmente liberado. O Nonato tem grande chance também de ser negociado com o Fluminense. O Santos espera receber aí entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros por ele. O Sandri é um jogador que tem contrato somente até o dia 30 de junho. O Sandri que está emprestado ao Futebol Mineiro, né, o Atlético de Minas Gerais. A não ser que haja interesse do Vojvoda, se o Vojvoda falar, pô, eu acho esse menino bom, ele pode ser reintegrado. Caso contrário, vai ser liberado e pode, de repente, até continuar no Atlético ou ir para outro clube. O Kevson é outro jogador que deve ser olhado com mais carinho pelo Vojvoda, embora o Santos hoje tenha laterais, né, de sobra, tem o Souza, tem o Vinícius Lira, tem o próprio Escobar, então acredito que o Kevson, a tendência é ele ser emprestado novamente para outro clube. O Rodrigo Fernandes, uruguaio, o contrato dele de empréstimo termina junto com o contrato dele no Santos, então é jogador que nem mais, né, se pode dizer que já não pertence mais ao Santos. E aí vem o caso do Patrick. Conversei hoje com um dirigente do Atlético Paranaense, e o que ele me disse? Ele me disse o seguinte, olha, Wagner, é um jogador que até interessa ao Atlético. O treinador gosta dele, nosso treinador gosta do Patrick. O problema é que o Santos também não quer mais pagar, né? O mesmo caso do Morelos, o Santos não quer mais pagar metade do salário. E aí o Atlético Paranaense, que não quer comprar, tem interesse em renovar o empréstimo. A compra, se fosse comprar, não pagaria nem perto do que o Santos quer por ele. O Santos espera receber pelo menos o que acertou com o Atlético Mineiro. O Santos comprou o Patrick por $1 milhão, quer receber esse mesmo valor do Atlético Paranaense, aceita emprestar, renovar o empréstimo, desde que o Atlético Paranaense pague o salário integralmente. Mas o Atlético Paranaense não quer nem pagar o salário integralmente e também não quer pagar o valor que o Santos pede pela contratação em definitivo. Então, tudo indica que é mais um abacaxi que vai ficar aí nas mãos do Santos para resolver. Messias é o mesmo caso do Rodrigo Fernandes, o contrato dele também termina junto com o contrato de empréstimo, já vai ser automaticamente dispensado. O Alex, zagueiro, tendência é que seja reemprestado também. Rodrigo Ferreira já está dispensado. Vinícius Balieiro, volante, também termina o contrato dele agora com o Santos no final do ano, então automaticamente vai ser desligado. O Ed Carlos é outro jogador que não vai ficar, o contrato dele termina no meio do ano que vem com o Santos. Luiz Felipe também termina agora o contrato com o Santos, não fica. O Rainer tem mais um ano de contrato, aí o Santos deve reemprestar o Rainer ou, né, negociá-lo com o próprio CRB, aí vai depender de negociação com o CRB. Enzo Monteiro, jogador boliviano, né, ele veio junto, inclusive com a leva lá do Miguelito, é um jogador que aí vai depender do Vojvoda, se achar que vale a pena dar oportunidade para esse jogador, ele tem contrato com o Santos até maio de 2027, acredito que a tendência é o Santos reemprestá-lo. Vocês viram aí, né, gente? Poucos jogadores, praticamente nenhum jogador, talvez o Miguelito, né? Quem sabe um outro jogador ali, o Kevson. Muito difícil que algum desses jogadores sejam aproveitados no Santos. Muito difícil. E alguns deles, né, como o Patrick, por exemplo, vão dar dor de cabeça, porque é um jogador caro que ganha aí 600 e cacetada por mês. O Santos quer fazer dinheiro para pagar também o Atlético Mineiro. O Santos ainda não pagou o Atlético Mineiro. Enfim, né, é muita dor de cabeça que tem para resolver, não só para contratar, né, em relação a esses jogadores que estão aí retornando de empréstimo. Resumindo, com muita boa vontade, se o Vojvoda não nos surpreender, né, de repente o Vojvoda se interessa por algum jogador que a gente nem imagina, mas se ele não nos surpreender, com muita boa vontade, o máximo, né, é que sejam aproveitados aí 1 ou 2 jogadores no máximo, provavelmente o Miguelito, né, vamos esperar. É isso, gente. Muitas indefinições ainda.
certo mesmo, ou perto de estar certo, é o Gabigol, mas isso só vai poder se confirmar depois da participação do Santos, ou melhor, do Cruzeiro na Copa do Brasil. Beleza?